Lucas 22. Vou seguir aqui a cola, que é muita coisa. Deus gerou no coração. Vamos começar do versículo 19. Diz assim: e tomando o pão, Lucas 22, 19 em diante. Coloca no telão se possível. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isso é meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Agora vai, versículo 31 ao 48, para não estender muito. 31 até o 48. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, olha aí, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Outras versões falam: fortalece os teus irmãos. E ele lhes disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, que 3 vezes negues que me conhece. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Disse-lhes, pois: mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua veste e compre-a. Isso é forte, hein? Portanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E eles lhe disse: basta. E saindo-lhe foi como costumava para o monte das oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: olhai para que não os entreis em tentação. E apartou-lhes deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-lhe de joelhos, orava. E disse-lhes, dizendo: Pai, se queres passar de mim este cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estão dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. E estando eles ainda a falar, surgiu-lhe uma multidão, e um dos 12 que se chamava Judas, ia diante dela e chegou-lhe para beijar. E Jesus lhes disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Até aí. Depois eu vou entrar em Mateus 26, que é o mesmo texto, a mesma sequência, mas fala em algumas coisas que não tem nesse texto, e a gente vai desmembrar. A gente vê que Jesus, ele fez a ceia ali junto com os discípulos. Por quê? Porque estava chegando o dia da crucificação, que daria a condição do homem estar liberto do pecado. Ou seja, aquele momento, que representa a ceia? Ceia representa a libertação em Jesus Cristo. Jesus Cristo ia morrer na cruz por nós. Mas indiretamente também aponta para a comunhão, aponta para a unidade
Amém ou não amém? Sem aponta para isso também, né? Sem aponta para que nós não viéssemos nunca a esquecer de Cristo, para que nós viéssemos estar juntos até aquele grande dia, para lembrar o que Ele fez na cruz por nós. Mas, naquele momento, Jesus ele fala, como a gente leu no texto, aconteceu duas coisas. Ele mostra o traidor, e ele fala para Pedro: Pedro, eu estou rogando por você, porque Satanás está te cirandando como trigo. Eu estou orando para que tua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortalece os irmãos. Uma das coisas pela qual nós estamos unidos e nós nos convertemos, Deus olha para você como um agregador, como uma pessoa que une, como uma pessoa que fortalece o próximo. Deus espera isso da igreja dele. Não que espalhe, mas que junte. Mas para isso tem que estar convertido. Senão você não consegue. Continuando, eu vou ler tudo a sequência aqui, para você entender o que eu li aqui. Depois disso, presta atenção. Pedro fala com Jesus que mesmo assim acompanharia ele até a morte. Jesus falou: antes que o galo cantasse, você vai me negar 3 vezes. E continuando, né, Jesus ele fala que naquela evangelização, quem já leu o livro de Lucas e de Mateus, fala que saiu aquele grupo de 12 dos 70, né, que não levou o forge, não levou nada. Jesus fala: naquele tempo faltou alguma coisa para vocês, mas agora, meu amado, segura a tua bolsa, segura o forge, e se você tiver uma veste, venda e compre uma espada. Sabe o que ele quis dizer com isso? Não era para ferir ninguém, não era para cortar a orelha de ninguém, não era para matar ninguém. Ele estava dizendo que ele teria ali uma perseguição. Vai ter perseguição, vai ter tribulação depois que eu partir. Aí o pessoal não discerniu, pegou 2 espadas. Aí Jesus falou: basta. Jesus está falando para vocês não entenderam nada. Logo quando acabou isso, o que acontece? Eles saíram, subindo o monte. Jesus sobe o monte, e eu queria que você abrisse agora Mateus 26. Mateus 26, do 47 ao 53. E agora você vai entender que aqui está mais explicado detalhes, alguns detalhes que não tem lá em Lucas, que aconteceu. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciões do povo. E o traidor tinha lhe dado um sinal dizendo: o que eu beijar, esse prendei. Isso aí tem tudo em Lucas, tá? E logo, mas tem uma parte que não tem. E logo aproximando-se de Jesus, disse-lhe: eu te saúdo, Rabi. E beijou-o, e Jesus porém lhe disse: essa parte não tem. Amigo, para que tu vieste? Chamou Judas de amigo. Amigo, aqui vieste. Então, aproximando-se deles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E este um dos que estava com Jesus, esse daí lá em Lucas fala que era Pedro, tá? Estendendo a mão, puxou da espada e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhes disse: mete no teu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensa tu que não poderia agora orar a meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Você vai entender o que eu vou falar aqui. Curva a sua cabeça. Eu vou orar para que você abra seus ouvidos espirituais. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus eu peço, meu Deus, a tua presença. Sentimos ela aqui. Espírito Santo, toma teu principal lugar. Fala conosco, me usa como um canal do teu fluir. Abra os ouvidos espirituais do teu povo. Em nome de Jesus, fica com a gente, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Presta atenção, eu quero começar agora. Teve uma sequência. Ceia, falou com Jesus, falou com o traidor, né? Ali eles
Jesus falou do alforje para tomar cuidado com a espada, que agora vocês vão ter que usar a espada, mas ele está falando ali, eles não entenderam nada. Pegou uma espada, 2 espadas, foi dar a Jesus, saíram dali, foi para um monte, aquela situação toda. E no texto aí, se você ler, aí em Mateus 26, olha que detalhe, versículo 40, eu só vou ler essa parte, que fala que Jesus, ele estava agonizando, e Jesus pede, a mesma coisa lá de Lucas, fiquem aí que eu estou amargurado, estou com tristeza até a morte. Jesus foi orar, quando ele voltou, encontrou todo mundo dormindo. Se 2, ele está falando de todos, mas ele fala, Pedro, de novo Pedro, então nem uma hora pusestes vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando ele acabou, veio Judas, aquela situação toda, deu beijo, ele falou, amigo. Pedro foi, se levantou, arrancou uma orelha. Aí você vê a sequência. Eu queria que você entendesse isso essa noite. Mesmo, presta atenção nisso que eu vou falar aqui, Jesus, ele estava com uma expectativa nos seus apóstolos. Jesus, ele estava falando da espada, ele estava falando da tribulação, e não entendeu nada. Pedro, tem gente cirandando você, tem gente, né, que é Satanás, está te cirandando, e eu estou pedindo para que a tua fé, ou seja, não esmoreça, ou seja, você vai voltar de novo a ser escravo do pecado. Se a tua fé cair, Pedro, você vai voltar de novo a ser um escravo. Você está liberto, Pedro. E você está liberto para quê? Para fortalecer os irmãos. Eu te separei para isso. Aí Pedro vai e dorme. Aí Pedro vai e não entende a mensagem da espada, assim como os apóstolos. Aí no momento que aconteceu, ele vai e arranca uma orelha do homem. Caramba. E Jesus, ele fala 43, só que Jesus falou, não usa a espada, porque da espada humana, porque Mateus 5,43, Jesus fala, né, está escrito, amai o teu próximo, e odiarás o teu inimigo, mas eu vos digo, porém, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que maltratam e perseguem. Jesus, ele estava falando aqui, e fala para você essa noite, aleluia, o ódio acabou, o amor está imperando. Tenha o meu amor ágape dentro de vocês, tenha o meu amor ágape dentro de vocês. Não me impeça a ir até as pessoas, porque eu habito hoje dentro de você. Eu habito hoje dentro de vocês. O amor ágape está dentro da gente, e a gente não pode impedir de alcançar as pessoas. Por isso que ele falou, Judas, meu amigo. Até aquele momento ali, Jesus amava Judas, amigo, um traidor, o cara que estava puxando tapete. Jesus, se você ler aí, ele botava a mão no saco, ele queria o óleo que foi derramado, a mirra, o dinheiro, mas Jesus chamava de amigo. Aí eu pergunto a você, caramba, como é que pode chamar de amigo alguém que trai? Só com o amor ágape, o amor incondicional, estava sendo manifestado ali. Mateus 5,43, agora esse amor está dentro de você, está dentro de mim. Jesus está falando, não me impeça a te usar, não me impeça a ir à frente, levar esse amor para quem precisa. E muitas vezes a gente impede. Pedro demonstrou isso. Pedro foi, na emoção, arrancou a orelha de um soldado, de um auxiliar do sumo sacerdote. Sabe por quê, meu amado? Apesar de ele andar com Jesus, isso que eu queria passar para você. Presta atenção nisso que eu vou falar, isso é muito sério. Isso está acontecendo em todas as igrejas. Isso está acontecendo com o povo crente nessa geração. E Deus gerou isso no meu coração para falar para você. Nós não podemos ter... Tem filho aqui de Jesus? Tem filho de Deus aqui? Levanta o braço.
Aleluia. Nós não podemos ter uma geração sacerdotal de filhos se a gente tiver mentalidade de ex-escravo. Sabe o que é um ex-escravo? Ex-escravo, apesar de livre, que Jesus já morreu na cruz pela gente, você tem costume das coisas passadas, você tem resquício. Ou seja, apesar de livre, eu tenho costume de ir preso. Deus sempre quis fazer a obra dele na nossa vida. Hoje eu vejo muitas pessoas que são filhos de Deus, sacerdotes, mas têm mentalidade de escravo. Jesus já te libertou, Ele te chama de filho essa noite. Ser filho, e a gente tem que tomar esse posicionamento. Deus sempre quis isso do seu povo. Aí você não vai entender porque as pessoas estão louvando e adorando, mas se pisar no pé dela, ela agride, ela critica, ela aponta. Sabe por quê? Mentalidade de escravo. Porque o filho, amada, a Bíblia fala que ele é primogênito, tem muitos irmãos que viriam. Ou seja, o amor ágape dele está dentro da gente. E porque muitas vezes a gente não anda da forma, porque apesar de livre, a gente tem resquícios do passado, coisas que interferem na nossa caminhada, no nosso progresso espiritual. Sabe por quê? Porque sempre tem alguma coisa preso a algo lá atrás. Aí você, apesar de livre, continua preso a algumas coisas. Era isso que estava acontecendo com Pedro. Quando tu te converter, Pedro, fortalece os teus irmãos. Pedro, tem coisas erradas na tua vida, tem coisas ainda que você é escravo, tem coisas que você precisa se libertar. Apesar de eu estar do teu lado, Pedro, você ainda tem mania de escravidão, você é agressivo, você ainda tem coisas que tem que ser jogadas fora. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. Presta atenção. Jesus chamou para ser filho, reino e sacerdote. Êxodo capítulo 19. Eu vou ler aqui rápido. Deus sempre quis isso do seu povo, meu irmão. Lá atrás com Moisés. Olha aqui, eu vou ler só Êxodo 19, versículo 6. Isso aqui foi no momento do povo da saída de Israel, o 6º dia. Deus falou o seguinte. Versículo 5, agora pois se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vos me serei reino sacerdotal e povo santo. Vocês são filhos e sacerdotes se me obedecerem. Aconteceu obediência não, todo mundo morreu no deserto, ninguém escutou Moisés. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, eu vou ler. Olha só que Pedro fala a mesma coisa. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E se tem esse povo aqui, dão glória a Deus. Então tem a mentalidade de filho e sacerdote. O grande problema nós hoje, numa geração que a gente está tendo tanto problema, tanta situação, porque a gente, apesar de sermos filhos, nós não vivemos como tal, tem uma mentalidade de escravidão, porque demora a certas coisas a saírem com o tempo. O povo ficou 400 anos preso. Aí quando vem a solução, caramba, vocês são sacerdotes agora. Rejeitou, tempo de Jesus, Roma dominava, rejeitaram Jesus, a mentalidade ainda estava na prisão. E a gente carrega esse resquício. Pedro estava carregando, Jesus pediu, mas Pedro no momento que ela vigiar, não vigiou, dormiu. Pedro no momento que ele era para manter a calma, ele foi e cortou a orelha, porque ainda tinha resquícios. Estava faltando o amor ágape. Estava faltando aquele amor, aleluia, de amar o inimigo, de amar a todos. Estava faltando, sabe, amado, esse amor está dentro de você. Esse amor está dentro da gente. A nossa mentalidade precisa mudar.
A gente tem que não viver só como ex-escravo, mas vivemos, a gente tem que entender que nós somos filhos de Deus e sacerdócio, povo, nação santa, separado. E eu preciso, aleluia, andar como Jesus andou, amar como Jesus amou. Aí você não vai entender. Jesus estava no meio de uma comunhão, estava amando todo mundo recebendo de Jesus. Jesus só falou com Pedro, não falou com Judas. Estou orando por você, por ele não. Entenda uma coisa, mesmo com todos nós juntos, mesmo com toda a igreja junto em comunhão, sempre vai ter traidor, sempre vai ter gente falha, sempre vai ter gente que não se entregou de alma, corpo e espírito como Jesus espera. Mas esses daí Jesus investe, Jesus acredita. Você vai se fortalecer, você vai se converter, você vai ser um instrumento da minha mão. Você vai. É isso, meu irmão. Vai ter, meu irmão. Aqueles que vão estar junto com a gente, mas não são. Mas mesmo assim vão cumprir o que Deus quer. Você sabia disso? Judas cumpriu o que Deus quer, apesar de não fazer parte do meio. Jesus não orou por ele, orou por Pedro. Apesar de ter ainda uma mentalidade de coisas ainda da terra, Jesus acreditava que ele iria mudar, que ele iria se transformar. E quem está entendendo, dá glória a Deus. Então, meu amado, muda a mentalidade. A gente tem que sofrer um metanoia, a gente tem que entender nossa posição. Eu falei que ex-escravo muitas vezes está livre, você está livre, mas com mentalidade de ex-escravo você está preso a costume do preso, está preso em coisas passadas, está preso ainda no vício, está preso em algumas coisas, está ainda, tudo está ruim, tudo está difícil, aí vem autocomiseração, vem um bocado de coisa. Você é filho e está tudo no controle de Deus, a tua vida é dele. Jesus falou em Salmo 37, não vai faltar pão para você, nem tua descendência. Então por que você está inseguro? Mentalidade de escravo. Quem tem fé aqui, dá glória a Deus. Era o que faltava em Pedro. Eu estou orando pela tua fé, Pedro. Está esmorecendo, por quê? Você está ainda com coisa de ex-escravo. Você está do meu lado. Você agora é filho. Hoje nós vivemos uma igreja, uma geração que a gente procura as coisas mais da terra, em vez das coisas do céu, porque a gente não entende, a gente vive, estou liberto em Cristo, mas se tiver mentalidade de ex-escravo, não avança. Continuamos ainda com certos trejeitos, com certas coisas dentro da gente, sabe? Mas Jesus fala uma coisa, aquele que bota a mão na arada, não olha mais para trás, meu irmão. E passou isso da tua vida. A vida fala que esquecendo para trás as coisas que ficam e andando adiante que já estou, eu prossigo para o alvo. Passou. E a gente tem que abrir mão de certa coisa, lutar por isso. Senão a gente fica igual Pedro, do lado de Jesus, trabalhando com Jesus, mas ainda com mentalidade de escravo. E Jesus está precisando que você se levante como filho, como reino e sacerdote. Era isso que Deus queria isso desde o início. E Ele acredita nessa geração ainda, aleluia. E quem acredita, dá glória a Deus. Você tem que acreditar que você é filho de Deus, reino e sacerdote, viveu o que está escrito. Aí você vê gente crente com a mentalidade de gente que não é. Gente crente com a mentalidade mundana. Gente crente fazendo coisa errada. Porque apesar de livre, continuando preso. A gente vê isso nessas igrejas. E o pior de tudo, quando isso parte de liderança, que a gente pega o mundo e bota dentro da igreja, achando que está adiantando alguma coisa. Você está fortalecendo a mentalidade do ex-escravo, porque ele tem que pensar das coisas do céu e não da terra. A gente está vivendo isso, meu irmão. Os sinais estão aí. E quanto mais tem sinal, mais a gente está querendo as coisas seculares, terrenas e... Mentalidade de ex-escravo, passou. Você é separado de Deus. Você tem que começar a andar por um processo agora de olhar para frente, esquecer para trás e deixar o Espírito Santo construir você. Quem está entendendo, dá glória a Deus.
senão a gente vive. Presta atenção aqui, naquela passagem aí do versículo 50, bota Mateus 26 mesmo. Mateus 26, do 50 em diante. Jesus, amado, ele mostrou todo o amor que ele sente, mesmo pelos pecadores. Amigo, para que tu vieste? Aí vieram com pau, porrete, rapaz, a carne de Pedro falou mais alto do que como filho. Arrancou a orelha. Poxa, amado, espada não é para isso. Vocês entenderam errado o que eu falei do alforje. Eu estava dizendo que vocês vão ser perseguidos, vocês vão sofrer. Não é para a espada de uma forma literal que corta, que mata e que deforma. Não. Se a gente não entender como Jesus fala, se a gente continuar dormindo no momento que não é para dormir, não vigiar no momento que é para vigiar, deixar Satanás se andar, a gente está atrapalhando a obra de Deus, porque a gente vai fazer coisas, a gente vai ferir, vai matar, a gente vai deformar no momento que não é para fazer, apesar de Jesus estar do lado. Mentalidade de ex-escravo. Isso aconteceu aqui. Amado, imagine Deus agora na definição principal. Deus agora estava ali, Jesus estava ali para definir a partida. Vão morrer na cruz, vai dar tudo certo, vocês vão estar liberados do pecado. Pedro entendeu? Não. Ele arrancou a orelha. Amado, ele botou todo mundo em jogo ali. Podia todo mundo morrer, porque ele agrediu um auxiliar do subsacerdote. Imagina, todo mundo podia estar morto ali, pum, pum. Vão matar todo mundo, vou cortar todo mundo. Jesus pegou aquilo ali na hora, botou a orelha no lugar. Para, eu podia pedir meu pai uma legião de anjos para cá, 12 legiões. Não é para usar a espada dessa forma. Ou seja, Jesus perdeu tempo. Muitas vezes, sabe o que acontece? A nossa vida não anda porque a gente tem uma mentalidade de ex-escravo, apesar de Jesus estar perto da gente. E a gente acaba matando, ferindo, deformando, sabe, fazendo coisas erradas. Jesus tem que parar, você era para estar lá na frente. Ele tem que parar para restaurar aquilo que você fez. Aquilo que muitas vezes nós erramos, aí já aquilo que era para fazer, para definir a partida, ele tem que voltar para restaurar a besteira, muitas vezes que a gente faz, apesar de termos Jesus. E a gente às vezes bota em xeque. Mas pastor, como é que isso acontece? Muitas vezes como Pedro, jamais te deixarei, eu vou estar contigo, mas não, antes que o galo cantar. Muitas vezes a gente fala que é todo de Deus, mas quando Deus pedir o teu todo, você vai dar para Ele? Naquele momento ali está todo mundo dormindo. Jesus, o único momento que Jesus pede alguma coisa, eu estou triste, abatido, presta atenção aí, ora, fica vigilante. Jesus fez tanta coisa, o único momento, eu quero tudo de vocês agora. Está todo mundo dormindo. E a gente fica, eu estou todo de você, Jesus, mas quando Jesus pediu o teu todo, você vai ter para entregar. E ali não teve. Por quê? Aí acontece isso aqui. Aí no momento de Jesus chegar e definir a partida, a gente não discerne o momento. A gente atrapalha no tempo. A gente começa a fazer, e Jesus tem que restaurar toda a besteira que a gente fez. Coloca a orelha aqui, acerta aqui, e está perdendo tempo. E colocando em xeque, muitas vezes, uma definição que Jesus mesmo quer dar para a nossa vida e para o contexto geral. Você está entendendo? Dá um glória a Deus. Então, meu amado, viva aquilo que Jesus tem para você. Viva, Jesus te chamou para agregar, para andar em comunhão, para ter mentalidade do céu, esquecendo para trás as coisas que ficam. Viva o dia de hoje com a mentalidade de Cristo. Da única forma que você tem que ser escravo é ter mente de Cristo. Escravo de Cristo. É a única forma. Eu não posso dividir Cristo com nada, com ninguém dessa terra. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Eu escrevi aqui, tem certas horas que Jesus quer definir a partida.
como ter um momento de crucificação, e Jesus não chamou na conversa Pedro, e por ele não discernir o momento, dificulta o agir de Deus, e Deus tem que restaurar, curar, reviver aquilo que ele feriu, cortou e matou. Pedro atrapalhou Jesus, porque Jesus não pediu nada, e passou à frente dele. Jesus pediu alguma coisa a Pedro? Muitas vezes quando nós temos uma mentalidade fora de Cristo, não discernimos o momento, a gente dá um passo à frente que não era para dar, e a gente dificulta o agir de Deus na nossa vida, porque Ele tem que restaurar tudinho, antes de te dar a bênção, antes de fazer o teu momento, porque a gente passa, não esperamos o sinal, não era para fazer nada, pelo contrário, se Ele discernisse o que estava ali acontecendo, estava chegando a vitória. E muita gente, nós não entendemos o processo, o momento, porque ninguém quer passar por processo de Deus, ninguém quer ser crucificado muitas vezes com Ele. Deus está trabalhando na tua vida, esse momento difícil vai passar, porque está chegando a hora da tua vitória, meu irmão. Mas deixa Jesus agir da forma, não dá um passo à frente, não arranca a orelha de ninguém, não use espada para isso, a espada é para outra coisa, e a gente vai falar sobre isso. Jesus certa feita falou: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa o homem nascer de novo. João 3,6. Carne aponta aí para a queda, para o pecado. Espírito, né, aponta para a redenção. Muita gente está nascendo da água, meu amado, mas do Espírito não. Hoje nós estamos vendo igrejas lotadas, estamos vendo pessoas aqui dentro, gente que passa pela água e some da igreja e acha que está salvo. Eu tenho gente no meu grupo, que fala comigo toda hora, nunca mais veio à igreja, só veio no dia do batismo. Ele se convenceu. O grande problema é que você acha que você teve conversão, mas através do Espírito que é a transformação. Só através da água e do Espírito. A água, tudo bem, você mostra para todo mundo que você é cristão, mas o Espírito tem que trabalhar, meu irmão. Se você não deixa, você tomou um banho. Nós tomamos um banho. Esse que é o problema hoje que eu vejo da igreja. Muitos estão passando, entendendo, mas não abre mão de ser ex-escravo. Não nasce de novo, não entende o que é filho, não entende o que é reino e sacerdócio. Aí quebra a palavra em partes. A gente usa a palavra para tanta coisa, e muitas vezes não para a verdade. Você está entendendo? Dá glória a Deus. Eu estou vendo um silêncio, está prestando atenção? Amado, eu quero que você saia daqui com uma mentalidade diferente do que você está passando, do que você vive, que nós vivemos. Está saindo do altar, é para mim também. Jesus, Ele revelou isso, não foi à toa. A gente às vezes padece, fazemos besteira, porque a nossa mentalidade não muda, e tem que deixar o Espírito trabalhar. Temos que abrir mão de certas coisas, temos que abrir mão de certos erros, de certas coisas que nos levam à escravidão, senão a gente anda à frente de Jesus, e a gente só faz besteira. A gente não está pronto, a gente faz o que Ele não manda fazer, e aquilo que Ele manda fazer a gente não faz. Foi o que aconteceu na vida de Pedro. Dormiu na hora que não é para dormir, que Jesus mandou, e na hora que Jesus não falou nada, ele deu um passo. Ele só veio nascer quando ele entendeu, quando Jesus foi. Quando Jesus foi embora, ele estava no meio, aí o galo cantou, ele entendeu. Caramba! Aí eu fico pensando mesmo, disso de uma forma geral, igreja. Quantos estão vivendo esse momento de Pedro? Com uma mentalidade que ainda não sofreu uma transformação, e a gente peca. A gente usa Jesus para restaurar somente vidas. Só restaurar, aliás, restaurar coisas que a gente fez errado. E a gente atrapalha o tempo, e bota muitas vezes tudo a perder. Você está me entendendo? Glória a Deus. A gente precisa entender o que é espada, meu. Espada, ela veio para ordenar, espada ela veio para acertar. Vamos trazer agora para o espiritual. O
que você faz? Se você não souber usar a espada, hoje eu estou vendo, meu amado, gente matando gente, gente usando a própria espada de Deus para atacar o outro irmão. Não esqueça que Pedro, que levantou a espada, o outro irmão era judeu também, está levantando a espada. Quantos, muitas vezes, mas Pedro estava com Jesus. Tem gente que está usando a espada e não entende. Tem gente que fala que é de Deus, como os meus irmãos, nunca entraram numa igreja, mas eu acredito no Cristo e tal. Mas você que tem Jesus, você não pode pegar a espada e matar ele, arrancar pedaço. E hoje a gente está vendo essa miscelânea, gente pregando a espada de Deus, e ferindo, cortando e matando. E Jesus não mandou nada disso. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Presta atenção uma coisa. Eu coloquei aqui. A espada, ela ordena as coisas. A Bíblia fala, em Efésios 6, versículo 17, que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Vamos trazer para a gente. A espada do Espírito é a palavra. Coloca aí na tela agora, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Que fala da espada. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. Ele está falando aí de corpo, alma e espírito, está separando, né? Alma, emoções, espírito e juntas e medula. Está expressando o corpo, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Se a gente tiver um pensamento de ex-escravo, a gente não vai saber. Apto para discernir, e muita gente não discerne, porque a palavra ela veio para ordenar, para consertar as coisas. Ela veio para consertar o teu emocional. Ela veio para consertar o que é carnal, se transformar em espiritual. Ela veio, já sabe, meu amado, para aqueles que se acham que já está lá e que não, sabe, a espada veio para cortar, para nivelar tudinho, para você discernir, saber separar as coisas. E muitas vezes a gente usa para outros caminhos. A espada é isso. A palavra de Deus, se você seguir ela, ela vai consertar tudinho na tua vida. Ela vai consertar a tua vida emocional. Ah, eu estou triste, eu estou depressivo, porque está acontecendo na sua vida. A palavra entra, ela revigora, porque a Bíblia fala que ela é viva e eficaz, ela modifica. Ah, pastor, eu estou meio apagado espiritualmente. Ela é viva e ela é eficaz na tua vida. Ah, pastor, eu vivo aí preocupado com a conta, eu vivo não sei o que. Aleluia, ela é viva e eficaz para cuidar do teu corpo. Ela é viva, deixa ela trabalhar, mas sabe usá-la. A gente precisa acreditar. O grande problema é que no momento como acontece da nossa vida, quando vem a pressão, aí a gente vê como nós estamos. Se a gente tem um pensamento de filho, uma mentalidade de ex-escravo. São nesses momentos que a gente se avalia. E Deus permite, sabe por quê? Porque Ele te ama e Ele quer o melhor para você. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Ele te ama. Por isso que Ele estava apostando em Pedro. Pedro, apesar de errar, mas ele acreditava em Pedro. Ninguém é perfeito, meu irmão. Nós falhamos. A Bíblia fala, né, que o poder nosso se aperfeiçoa muitas vezes na fraqueza. Ninguém é super-homem. Mas se você souber deixar a palavra agir na tua vida, amado, ela vai fazer grandes coisas. A gente precisa discernir a voz de Cristo. Pastor, como é que eu discerno? Quando você se posicionar como filho sacerdotal. Quando a gente se posiciona e fecha as brechas, aleluia, a tua mentalidade agora está perfeita. Você vai começar a discernir muita coisa. Você está me entendendo o que eu estou falando aqui? Era uma mensagem que eu ia passar para de ceia. E eu vou terminar. Eu não vou continuar muita coisa não. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus que eu estou falando aqui. Amado, entenda isso. Entenda isso. Hoje eu vejo muita situação. Quando você compara na Bíblia,
eu vejo, você também vê, zaps, YouTubes, a gente vê cada aberração, a gente vê guerras de liderança, a gente vê, amado, gente querendo posição. A autoridade, eu aprendi isso escutando um pastor, a autoridade que te dá a posição, não a posição que te dá a autoridade. Antes, presta atenção, antes da gente liderar alguma coisa, a gente tem que aprender a ser liderado, que é aí que você vai ter autoridade. Eu aprendi. Eu entendo que aquilo ali é melhor para mim, eu me submeto. Deus está te dando autoridade e você nem percebe, no momento certo Ele vai te exaltar. É assim, não tem muita regra. E hoje a gente vê uma guerra de gente querendo posição. É muito sério, porque quanto mais dado, mais é cobrado. E para isso você tem que saber, entender o que é uma liderança e o que é se submeter a ela para você poder cobrar. Senão, vira bagunça. Pedro, ele precisava se submeter melhor a Jesus. Que ali não era para ele fazer nada, ele entendeu mal. Ele deve ter pensado naquela parte que Jesus falou do alfoge da bolsa, é para usar a espada. Quantos estão entendendo mal a palavra de Deus? A palavra de Deus não foi para arrancar pedaços de ninguém, matar ninguém, nem ferir. A palavra de Deus foi feita para ordenar, para edificar, para curar, para dar direção. Aleluia, para te levar para a eternidade. Ei, Jesus! Foi feita para isso. Você está me entendendo? Dá um glória a Deus. Eu vou terminar. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Jesus, ele fala assim, ó, lá em Filipenses, que ele ganhou um nome acima de todo nome, mas ele padeceu pelas coisas que sofreu. A Bíblia fala que ele teve que se esvaziar e tomar forma de servo. Amém ou não amém? Agora abra lá em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 4. Não sei se é segunda, peraí, deixa eu ver. Eu acho que é a primeira. Primeira carta aos Coríntios, eu botei aqui na segunda. Primeira carta aos Coríntios, olha só o que está falando. Acima disso tudo que eu estou falando o seguinte: deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Acredite. Às vezes você vai ter que perder para ganhar. Foi o que Pedro não entendeu também. Ele precisava perder para ele poder ganhar, para que todos ganhassem. E às vezes a gente se levanta. Olha que diz 1ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9. Ou seja, se esvaziar, Jesus se esvaziou. E não foi diferente com os outros que vieram. Estou dando agora um exemplo. 1ª carta aos Coríntios diz o seguinte: porque tem para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos, aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome, sede. Estamos nus e recebemos bofetadas. E não temos pousada certa. Olha só, o verdadeiro crente ali acreditando e fazendo, não se exaltando. Pelo contrário, ele estava se entregando. E nos afadigamos, trabalhamos com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos. Presta atenção, somos injuriados e bendizemos. O amor, ágape. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Quer dizer, eu oro, apesar de ser criticado, eu estou orando pelas pessoas. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Meu Deus, totalmente vazio, não recebendo nada dos homens, mas recebendo de Deus. Aí ele fala lá no versículo 19, olha só o que ele fala. Versículo 18, aliás, desculpa. Mas alguns andam, sobre aqui, pastor, andam inchados, como se não houvesse de ir ter convosco. Alguns andam inchados. Ele está falando da igreja. Você já viu alguma coisa inchada? Nós somos o corpo de Cristo, amém? Um é a orelha, outro é o pé, outro é a mão. Amado, quando tem alguma parte do teu corpo inchado, o que acontece?
Você sente dor. Você dificulta a locomoção. Sim ou não? Se meu olho estiver inchado, sei lá, conjuntivite, caraca, dificulta, sente dor, escorre. Paulo estava falando que tinha muita gente inchada dentro da igreja. Sabe por quê? Porque perdeu o seu estado original. Muita gente às vezes se incha, e é para se esvaziar. Porque quando nós nos inchamos, nós fazemos sentir dor no corpo. Porque qualquer parte do corpo, quando está inchado, vai trazer problema, vai ter que parar, vai ter que dar medicamento. E isso acontece, porque perdeu o seu estado original. Quem está pegando, dando glória a Deus? Você já viu um pão quando incha, pega água? Ele está bonito ali, ele está maior do que o tamanho dele original. Ele perdeu, mas dá para comer? Não dá. Está cheio de água. Já viu o pão quando pega da chuva? Aí você vê o lixo lá, o pão. Amado, você come aquele pão ali cheio de água. Perdeu o seu estado original. Hoje nós estamos caminhando assim, infelizmente. Apesar de nós caminharmos em direção a Cristo, muitos anos inchados, porque a nossa mentalidade tem que mudar. Nós somos filhos, nós somos reino, nós somos sacerdotes, nós somos nação santa. Jesus te escolheu, Ele não errou por te escolher. Ele tem uma obra na tua vida, na tua família, na tua posteridade. Aleluia! Aleluia! Dá uma salva de palmas ao Senhor. Tem algo para você. Mas não se deixe inchar, não toma um passo à frente. Sabe usar a palavra, discerne as coisas, só como filho, só como sacerdote. Eu preciso dizer isso. A nossa mentalidade é só para Deus resolver coisas. Você está errado, isso é mentalidade de escravo. E quando o escravo está preso, ele está doido para resolver e sair dali. É isso que acontece. Não, meu amado, a tua mentalidade está lá em cima. Jesus te escolheu como filho. Vamos ficar de pé.